nesse último bloco, a gente trabalha uma expectativa minha, que é um sofrimento que eu acho que é partilhado por outros leitores do seu livro, né? Porque eu sou muito afeita às trilogias, assim, eu gosto desses livros que vão agarrando outros livros e essas histórias que vão aí para 5.000 páginas, né? Que a gente pensa que é um Senhor dos Anéis, sei lá, qualquer coisa assim. E aí você deixa aberto esse final numa possibilidade de uma segunda narrativa muito grande, porque daí você teria a construção de outras soluções, que a gente não vai contar quais são. Mas e aí, vai existir essa continuação? Você está se sentindo assim instigada a fazer? Então, quando eu terminei, a ideia era exatamente terminar a história no ápice, né? onde a gente encontra ali uma certa trajetória, né? Então, eu não imaginei que fosse causar tanto frisson no leitor quando ele chegasse no final, né? E todo mundo fala muito do final e tal. E aí eu tenho sido meio que responsabilizada em continuar essa história, coagida de certa forma a continuar, né? Então assim, como eu comentei, o livro ele foi todo despretensioso, né? Então descobrir isso, que as pessoas têm interesse em continuar lendo alguma coisa que eu escrevi, tem me motivado realmente a continuar. Seria um processo para você fazer, você acha, assim, te dá prazer esse processo longo, porque também é sacrificante, né? Você fica meio que envolto ali, você também fica querendo dar solução para aquilo, e aí? Olha, eu disse que não foi nada sofrido para mim, né? Eu acho que foi divertido. Seria né? catarse? Seria o seu outro eu ali em ação? Porque você tem uma profissão que não dialoga com esse exercício que você fez. Foi a tua válvula de escape? Foi exatamente isso. Talvez, assim, todo mundo pergunta para mim, que hora que você escrevia? Todo mundo tem o seu momento de lazer, seu momento de prazer, seu momento de estar consigo mesmo. Então, muita gente às vezes prefere, eu prefiro assistir novela, eu preciso jogar futebol. Eu gosto muito de ler. E aí eu gostei de ler, de pesquisar e aí de escrever. Então, foi para mim super divertido, fluiu, não teve esse peso todo, né? Assim, não era uma coisa densa, assim, era algo divertido. Eu acho que talvez o final, assim, você se despedir um pouco dos personagens, que era complicado, porque você começa a conviver com eles. E aconteceu uma coisa que eu ouvi, eu li Clarice Lispector dizer, que era assim, os personagens eles começam a tomar vida própria. E aí, se você me perguntasse o final, que você sabia já desde o começo que seria aquele, não sabia. Foi se construindo, a pesquisa foi mostrando, os caminhos foram mostrando. Então, foi uma coisa que eu também não esperava, foi surpreendente para mim também. Então, porque as coisas começam a dar certo, você vai construindo aquele final feliz, esperado, satisfatório. A gente chega, respira fundo e no final você desconstrói. Uma carta, né, que é outro elemento muito simbólico, assim. Então, os personagens principais, eles nem reunidos estão. E você abre uma possibilidade de uma solução e a gente fica. 2 caminhos que você teria, era a escrita desse segundo livro, a continuidade dessa narrativa, ou o que já acontece, que é a gente também desenvolver essa narrativa. Mas você conseguiu prender a gente nessa história desses personagens, sabe? Então a gente fica meio apegado também, né? Esperando uma solução que não vem. E da onde que veio essa inspiração para o final? Quando que te deu o estalo de você não cair num final óbvio? Olha, e como eu comentei, os personagens eles pediam isso, né? Eles eram muito fortes. Terminar ali, você tem a construção de alguém que está buscando destino, que é outra coisa que a gente discutiu muito ali no livro, os personagens discutem muito. O destino existe ou eu busco esse destino? Então, a gente tem alguém transformando o próprio destino no decorrer da história. Mas a história não é só, assim, a realidade não é só isso. Então, ela tem uma continuidade. Então, deixar no ar como se continua aquilo, para mim seria interessante, porque eu começo também a ter esse feedback, várias pessoas dizendo, eu acho que devia acontecer isso, eu acho que devia acontecer aquilo. Então, as pessoas também estão tendo a oportunidade de alguma forma, continuar a história, e agora estão me cobrando a minha continuação para ver se bate com a delas, né? Então, eu achei que a história pediu isso, a força dos personagens pediram isso. Mas de onde que veio a solução?
Você leu em algum lugar? Você teve uma inspiração ou não? Te ocorreu essa solução? Não, me ocorreu a solução. Muito bom. É. Você tem uma verve literária forte mesmo. É. Porque daí você deixou nessa carta uma solução em aberto, né? Uhum. Como processo de escrita mesmo, como é que foi o teu processo de desenvolver essa história? Você faz programação de capítulos? Você ficha? Como é que é o teu processo como escritor? Existe um processo? Bom, aí eu até comentei outro dia com meu marido que eu usei muito a coisa da engenharia mesmo. Então eu usei um software chamado Project, onde eu tinha os capítulos, onde eu tinha o versionamento, onde eu tinha ideias. Então, todo dia, quando eu tinha alguma ideia, eu registrava ali, né? Então, a minha parte de engenharia, a minha parte de tecnologia foi usada nessa hora, foi usada dentro dessa estrutura. Isso é genial, né? Você já tá conversando aí a tua área com a literatura. Pois né? é. Porque fala-se muito da inspiração, né? Do sonho, você acordar no meio da noite e ter que ter um caderno para você tomar uma nota e tal. Com você, como é que funcionou a inspiração? Já que você tem esse procedimento técnico forte, como é que você embutiu a inspiração aí? Olha, acontece muito isso que você está falando, às vezes no decorrer do dia, ou então quando você está dirigindo, ou está fazendo alguma coisa, porque os personagens, eles passam a conviver e a conversar com você o tempo inteiro. Né? E aí você vai pensando, puxa, poderia acontecer isso, ou poderia acontecer aquilo, né? Então, foi um processo que não teve não tem muito como explicar, né? Até a própria escrita do livro, eu achei que era audácia, porque eu falava, nossa, não está dentro da minha profissão, não está dentro da minha especialização. Então, foi muito, muito mágico. Eu diria que foi isso, foi muito mágico. Não tem uma explicação clara de como que foi, assim. Mas ele foi acontecendo, como a própria Marta disse, paulatinamente, como se fosse costurando mesmo, né? Ela falou, parecia um bordado em que você foi costurando, e foi isso, foi dia a dia. Todos os dias eu pensava, o que vai acontecer com eles hoje? Mas para a publicação, como é que funcionou assim? Você conseguiu que a editora... Eu quero saber dessa conversa que você teve para tornar o livro real. Se você embolsou alguma coisa, ou se ele foi custeado, como é que foi? Não, então, foi um processo de aposta das duas partes, né? Então, eu apostei na ideia, por isso que eu fui buscar, e eles também, no momento que se gostou, como é que a gente faz, aí veio essa proposta de vamos lançar na Bienal, para mim também era outra coisa super fantástica, nossa, que legal, vou lançar na Bienal, é uma coisa que eu não tinha imaginado também. Então, assim, eu até falo assim, que o livro, assim como a história tem vários momentos surpreendentes, agora o retorno dele também tem sido muito surpreendente, né? Então, as coisas não estão bem construídas. Vai acontecer isso, eu vou editar, vai acontecer... Não, né? Está acontecendo muito de surpresa. Eu não sei o que me espera, né? E isso também está sendo bem bacana, do mesmo jeito que na história. Mas, assim, você nunca escreveu nada antes? Eu escrevi livros técnicos. Mas nessa área? Nessa área, não. Né? Assim, quando criança eu escrevi, sei lá, um poema, algum outro texto que até consegui ser publicado no Correio, né? Mas assim, eu era de escola pública, eu era de família muito humilde, muito simples. Mas a escrita vem fácil para você? Você escreve fácil, assim? Sempre foi assim, esse processo com as palavras? Eu acho que eu sempre tive mais facilidade com os números, né? Eu sempre fui professora de matemática, de cálculo, né? Então os números sempre se apresentaram para mim de uma forma mais simples. Mas ao longo da vida eu sempre entendi que para você construir uma carreira ou como engenheiro com outro, você não pode se desvencilhar da escrita. Você tem que escrever um relatório bem feito, você tem que escrever outras coisas, mas também ensinando, que foi outra coisa outra carreira que eu segui muito mais, às vezes até que de engenharia, que é de professora, eu senti uma necessidade de escrever, de expor para as pessoas aquilo que você queria. Mas eu fiz isso sempre dentro de uma linha técnica, não dentro dessa estrutura de narrativa, né? Por isso que eu sempre disse que era uma ousadia entrar nesse métier, porque não era o meu ramo. Mas eu já escrevi vários materiais didáticos, né, inclusive para o UNB, que eu trabalhei um tempo lá na escola de informática, eu fiz vários trabalhos assim, em universidades e tal, mas não dentro dessa estrutura de literatura.
Então foi realmente também surpreendente para mim essa ideia. Todo mundo fala, nossa, eu não sabia que você escrevia. Eu falava, nem eu. Não, e é lindo, e eu estou muito feliz de saber, porque quando você vê um livro dessa envergadura, com esse comprometimento mesmo, assim, que é muito, muito bem escrito, a história é muito verossímil, tudo se fecha, né? E ao mesmo tempo se abre. E com esse tema que não é comum, porque você explorou o medievalismo, né? As novelas de cavalaria, e uma mulher forte envolvida nessa história, muitas coisas que se viram. E aí eu tenho que te pedir, faça um esforço, tenta, porque a gente espera a continuidade dessa história. Eu tenho que te agradecer muito por ter recebido a gente na sua casa, ter falado do seu filho, que é um projeto muito bonito, e você é escritora. Obrigada. Mesmo. Estou muito feliz de ter estado aqui hoje com a Márcia. Eu acho que você também tem que comprar o livro e começar a cobrar dela, porque a gente vai precisar da continuidade dessa narrativa. Te encontro em breve. Até um próximo Tirando de Letra. Tchau.